Porque Foi. a gente sabe que um professor, ele é mais que um professor, né? Ele acaba se envolvendo e tendo conhecimento de coisas que acontecem na vida dos alunos que a gente nem imagina. Uhum. Ele acaba se tornando um amigo. Sim, sim. Um amigo, vou falar igual o Nelter falou aqui, que eu acredito que seja ele, um terapeuta. Sim. Aí ele coloca assim, ó, já em cima da pergunta dele, assim, Suelen, boa noite. Por favor, devido à sensibilidade do músico e à generosidade percebida pelo aluno, fale-nos do professor. Algumas vezes vem a fazer papel de terapeuta. Como que é? Acontece muito isso, é muito engraçado. Eu acho que o aluno acaba confiando mesmo na gente, né? E compartilhando muito da sua história. E uma coisa curiosa que acontece no professor, pelo menos eu falo com um professor de música, assim, porque eu já estive também do outro lado, de ser a pessoa que precisava da terapia do professor, né? E o professor, ele consegue ler também o aluno. O aluno toca e você já consegue ler a personalidade do aluno. Olha que legal. E é muito doido isso, né? Já dá pra entender muito do aluno só o jeito dele tocar, como ele lida com o instrumento. Então, a gente já... A terapia começa já aí, né? Por mais que o aluno, às vezes, não queira se abrir, a gente acaba conhecendo muito do aluno só da forma com que ele lida com o instrumento dele, né? Agora, quando o aluno, ele ainda se abre pra gente... Acho que a gente realmente tem que ter a sensibilidade como um terapeuta mesmo, né? De, se for para dar conselhos, né? Que seja realmente conselhos que você realmente considera bons naquilo. E com as crianças que eu dou aula, eu tenho muito isso. E as crianças às vezes contam coisas pra gente que às vezes não contaria pra ninguém. Esses dias eu tive uma experiência que não foi muito boa, assim. Uma das crianças, na verdade, estava tendo... Essa criança estava vindo para a aula com muito sono. Muito, muito sono. Era num dos projetos sociais que eu dou aula. E era um sono além do normal, sabe? Você percebia que não era um sono assim... Não era brincadeira, não era preguiça. Era um sono que estava caindo de sono. E uma criança novinha, sabe? E aí teve um dia que esse aluno chegou em mim e ele ainda tem uma dificuldade de fala, então foi difícil entender. E às vezes, por exemplo, às vezes a gente quer, vou dar aula, né? E aí acaba que não tendo paciência, porque a minha primeira opção seria essa, né? Seria falar assim, depois você me conta, vamos pra aula, né? Só que eu falei, eu tenho que ouvir ele. Eu tenho que ouvir o que essa criança tem pra me dizer. E ele começou a me contar uma história. No final das contas, eu vi que a mãe dele estava sofrendo agressão. Dentro da casa dele. E quem contou foi a criança. E depois, realmente, a gente passou pra frente essa informação, foi investigar e realmente estava. A última notícia que eu tive que a mãe saiu tanto que eu não tenho mais contato com esse aluno, porque todos eles foram embora, assim, pra fugir Da situação. da situação da agressão. Então, infelizmente, a gente, às vezes, tem algumas histórias, as crianças acabam soltando ou relatando, às vezes, histórias como essa, mas também adultos. Os adultos falam, às vezes, de assuntos aleatórios, sabe? Eu tive uma aluna que ela ia pra minha aula, só que ela ia e falava, eu só faço como terapia. Só que ela também não estudava, esse era o problema. Porque eu falava, vamos arrumar esse dedinho? Ela, imagina, eu faço como terapia. Ela, assim não dá, né? Ai, não, A gente né? conversa, faz, mas também quer que você toque. Porque o violino em si, ele já vai fazer seu papel também. Você vai se sentir melhor, A sabe? música em A si, música né? vai trazer essa sensação, né, de que tá tudo bem. Porque às vezes você tá passando por um monte de problema. E aí você vai, pega seu instrumento e fala, só vou pensar nisso. Sabe? E pronto, você tá no seu mundinho lá com a música e vai te fazer bem, entendeu? Vai ser um escape pra você também sair da situação difícil. Então, mas era só essa aluna mesmo que fugia de estudar. Geralmente eles conversam mesmo durante a aula, sabe? Ou você percebe que a pessoa não estudou tanto quanto deveria. Aí você só faz uma pergunta. Você fala assim, tava tudo bem essa semana? Você não estudou muito essa semana, né? Prof,
Porque aí começa, né? Aí começa o desabafo. Mas a gente tem, todo professor, ele e não sei se em todas as áreas, mas o professor de música, todo professor é um pouco de terapeuta também. E cai muito naquilo que você falou lá no começo, né? Que nem todas as pessoas que tocam violino têm um dom para ser professor. Acredito que seja por isso também, né? Por ter a paciência de ouvir, de tentar ajudar de alguma forma, de ser o ouvido daquela criança, porque ela tá ali, ela tá falando, é porque ela confia. Sim. Então, às vezes, não adianta ser professor por ser, só passar a matéria e tchau. Tem que ser sensível. Tem que ter vocação, né? Sensível para isso também. Eu acredito que a maioria dos professores, ou a maioria das pessoas que dão aula tem esse... Tem que ter esse dom. Tem que ter. Se não tem, não aguenta por muito tempo. Ou vai ser só mais E de conseguir ler o outro também, né? Porque quantas vezes... Eu já tive isso, de chegar na minha aula e eu não tá bem. E eu simplesmente começar a tocar, meu professor falou, você tá bem? E eu não tô bem. Sabe? E eu tive uma professora que ela... Nossa, até hoje eu fico impressionado com o que ela fazia comigo. A gente era professora de música de câmara, então era um trio, era violino, violoncelo e piano. E a gente tocava as três juntas ali, fazia como se fosse um ensaio e ela ia dando a aula dela de acordo com aquilo que a gente estava tocando. Ela falava assim pra mim, gente, eu tocava tudo certo, eu tava tocando certo. Ela falava assim, Suelen, no compasso tal até tal, você viajou, hein? Como assim, professora? Eu viajei, eu acertei tudo. Não, você não estava presente aqui. Ela percebia que a minha mente, em algum momento, sei lá, se desligou. Eu não tava totalmente... Eu tava fazendo no automático, sabe? Sim. E era incrível que ela percebia isso. E eu ficava, caramba, ela tá dentro da minha cabeça? Como assim? E hoje, como professora, eu vejo isso. Às vezes eu sinto, ele tá tocando, mas ele não... Ele tá pensando, sei lá, é no almoço, em qualquer outra coisa, menos no que ele tá tocando. É muito louco, a gente consegue perceber isso. Verdade. Isso acontece comigo. Às vezes eu Consegue chego na lá, aula... né? Eu chego na aula no aquecimento, a Vitória, você não treinou, né? Aí eu falei, calma, esse exercício não. Aí, não, tá bom, chega a hora de cantar. Aí ela fala, mas sua voz não tá boa hoje, o que tá acontecendo? Ah, Vitória, eu não tô legal não. Ela, eu sabia. Né? Às vezes a saúde não tá legal e transparece. Tipo, não é algo que você, sabe? Não, eu vou lá, realmente, a música pra mim também é um momento, né, que é o meu momento, eu falo pra todo mundo isso. E quando chega lá, às vezes a Vitória, não, mas eu quero mais de você. O que tá acontecendo? Igual a gente cantou uma música esses dias, e aí ela falou assim, você perdeu um pouco do agudo. Eu falei, mas eu cantei lindamente pra mim. Ela falou, você perdeu. Sim. Tá acontecendo alguma coisa. Então eu acho muito interessante essa sensibilidade, sabe? É empatia. Você se coloca no lugar do outro, né? Então vocês têm muito isso. Parabéns, viu? Então, não pode esconder nada. Quando eu chego naquele lugar, até o Nelter entra na porta. Epa, Fernando, olha aqui nos meus olhos. A dona Zia, então, nem se fala. O Nelter também, como o dono da escola, ele é meio que professor dos professores, porque ele também percebe quando a gente tá bem e quando não tá. Que legal. E a Zi vai no mesmo, né? Zi também. Eu chamo ela de Dona Zia, ela não gosta, ô Zi. Perdoa. Me perdoa. Ela tá falando pra mandar pizza lá pra ela. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!